falar um pouquinho sobre os jovens, né? A gente está no mês da juventude, no mês de agosto. Os batistas dão ênfase, né, para a juventude. E um pouquinho sobre eles, usando, né, o livro de 2 Timóteo, né, esse exemplo de jovem que Paulo descreve para nós, que é um batalhador no Evangelho. Então vamos estar explanando um pouquinho no texto de 2 Timóteo e vendo o que ele nos traz de exemplos para nossas vidas, não somente para os jovens, mas para todos nós que estamos olhando para cá. Delay está criando a tela. Então, jovens, né? A juventude passa muito rápido. A gente pode dizer que a gente já não é mais jovem, mas o nosso espírito sempre permanece, né? A gente sempre quer fazer coisas que a gente fazia na juventude. Então eu vejo assim que a gente dá ênfase e fala que a juventude tem uma certa faixa etária, né? Mas a gente se encontra jovem e paz. Eu trabalho na juventude tem um tempo já, desde quando eu fui pro seminário, né, para a faculdade, trabalhava e ajudava nos adolescentes, e desde então eu tô nesse ministério. Então, para mim, assim, eu me sinto como há alguns anos atrás, quando iniciei na faculdade. Como eu continuo trabalhando com a mesma faixa etária, para mim é fácil dizer. Nesses dias eu estava comentando, eu me sinto, apesar, né, do aniversário semana retrasada, e aí estava dizendo que eu, apesar de ter feito, né, mais um aniversário, me sentia como há alguns anos atrás, porque eu continuo trabalhando com a mesma faixa etária, com as mesmas pessoas. Então eu me sinto ainda jovem. Acho que vou ficar assim, como diz meu pai, né, até chegar aos 100, acho que eu ainda vou continuar jovem. Então a juventude passa muito rápido. Às vezes a gente está entretido com algumas coisas e a gente vai fazendo uma atrás da outra e o tempo vai se passando e a gente percebe e esse período passa para algumas pessoas. E por isso cada segundo deve ser aproveitado da melhor maneira. A gente precisa sempre focar na melhor maneira em como que a gente pode aproveitar ao máximo. Enquanto houver força, enquanto houver saúde, devemos investir a nossa vida, vale a pena. Mas aí se encontra, né, 2020, e algumas frasezinhas, né, algumas dinhas dizem assim, poxa, quando eu orei para Deus e falei que queria passar do carnaval pro Natal, eu tava brincando, não era sério. É a piadinha que fazem com relação à pandemia, né? Eu tava só brincando, não era pra passar direto. Mas o que vale a pena, né? A gente tá num ano tão atípico, tão diferente, tão ímpar, né? Que mesmo os mais experientes ainda não passaram por essa situação. Teve algumas situações semelhantes, né, com relação a vírus e com relação a doenças no passado, mas nada, né, chega perto do que a gente tem vivido e vivenciado no dia de hoje. Então a gente deve investir a nossa vida no que vale a pena. E aí você se encontra assim, o que é que vale a pena de fato? Nós como cristãos sabemos o que vale a pena, mas, né, vale reforçar. Nada é mais seguro e certo do que investir em Deus. Por mais que a gente tenha os nossos dias corridos, por mais que a gente tenha os nossos planos, nada se compara a gente dedicar a nossa vida, a gente correr atrás de realmente investir em Deus, conhecer mais a Ele e fazer a sua vontade. O texto de 2 Timóteo 2, de 1 a 7, vai nos trazer alguns ensinamentos e a gente vai trabalhar um pouquinho os versículos desta passagem. Diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confiei-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.
comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixe envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E o verso 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Vamos orar mais uma vez, amados? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por nos permitir mais uma vez, ó Pai, estarmos na sua presença, ó Pai, para te louvar, para te engrandecer, ó Pai, e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a acrescentar, ó Pai. Que no conforto dos nossos lares, ó Pai, a gente esteja ligado a Ti, ó Pai, para entender aquilo que o Senhor quer transformar em nossas vidas, Paizinho. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai, que o Senhor me use neste momento, Senhor, apenas para transmitir aquilo que o Senhor quer acrescentar a cada um de nós, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, durante esta manhã, continua conosco, ó Pai, durante este culto. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, nessa luta, né, nessa batalha, nessa correria do dia a dia, a gente tem que ter a certeza de que é Deus quem nos fortalece. A gente não pode ter dúvida nenhuma disso, porque é Ele quem está conosco. O amor de Deus é que nos dá a força do dia a dia, que nos dá o ânimo, a coragem e a disposição. Pega essa semana, a gente teve, né, essa friaca, dizem assim, né? Essa onda de frio que veio, e aí você pensa que você precisa levantar, sei lá, 5 horas, 6 horas, 7 horas, independe, né? A gente teve na sexta-feira um dia típico que a gente permaneceu com os graus durante praticamente 24 horas do dia. E aí toca o despertador, quem é que te dá a disposição, né, de te forçar o seu corpo a levantar, a ir ao trabalho, a fazer o que é necessário, a realizar as atividades do dia a dia? Deus é quem nos fortalece, é Ele que nos dá a disposição a cada manhã, é Ele quem nos dá a coragem para a gente enfrentar as dificuldades, né? Às vezes a gente deita na nossa cama com a preocupação do problema do dia seguinte, e a gente precisa dessa coragem para realmente levantar, ir lá e encarar este problema, encarar a dificuldade, né? Buscar a solução daquilo que precisa ser ajustado. Então, é Deus que fortalece e encoraja. Mudanças acontecem constantemente no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, durante os anos. Horas a gente está alegre, hora a gente está triste, hora a gente tem fartura, hora a gente tem escassez. Para Deus, não importa a posição que você está numa balança, se você está do lado direito ou se você está do lado esquerdo dessa balança. O que importa é que Deus está com você e Ele está te fortalecendo. Muitas vezes as pessoas acham que Deus as abandonou porque elas passam por uma situação difícil. E muitas vezes nós, como seres humanos, nós esquecemos de Deus quando nós estamos nos momentos alegres, que a gente julga que não está precisando de nada, então muitas vezes a gente esquece. Mas eu quero reforçar para vocês que Deus não se importa com o momento ou com o lado que você está da balança. Porque Ele está te fortalecendo, independentemente de qual lado você está. Se você está na direita ou na esquerda, se você está em cima, se você está embaixo. Mas o que nos mantém de pé é o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua graça. Por consequência deste amor que Ele tem por cada um de nós, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho em favor de cada um de nós, que nós estamos em hoje. Se nós estamos respirando, se nós estamos vivendo, se nós estamos neste culto, se nós estamos adorando Ele, é porque Ele sacrificou o seu Filho por cada um de nós, através do seu amor, através da sua misericórdia, através da sua graça, que é o que nos basta a cada dia, para que a gente continue vivendo, para que a gente continue sendo amado por Ele, para que a gente continue adorando a Ele. Filipenses 4,13
4,13 nos afirma: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amados, é Deus quem nos fortalece. Se por um acaso você está desanimado, se por um acaso você está pensando em desistir, se você não tem mais confiança que alguma coisa vai dar certo, reflita nesse texto. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente não precisa querer salvar o mundo sozinho, a gente não precisa querer vencer as batalhas sozinho, né? A gente fala sobre juventude, o jovem, ele é espontâneo, ele acha que ele é forte, ele acha que ele consegue todas as coisas, ele acha que ele é o Superman, né? E aí ele quer desbravar o mundo e conseguir todos, né, realizar todos os seus objetivos. Mas a gente não precisa andar sozinho, né? A gente tem convicção que pode sim todas as coisas, num Deus que nos fortalece. Mas a gente precisa estar debaixo da vontade. Não é porque Ele nos fortalece que nós somos invencíveis. É porque Ele nos fortalece que a gente precisa continuar debaixo da sua graça. A gente precisa continuar confiando nele e sabendo que Ele é a nossa fortaleza. Deus também confia em você. A gente vê, né, no texto, no verso 2, que Paulo confiou a Timóteo a palavra de Deus para que ele continuasse levando adiante. Eu ia dizer que Deus confia em você. Só que para que não adianta apenas, né, a gente confiar nas pessoas, trazendo para a nossa realidade. As pessoas precisam acreditar nelas. Então eu quero dizer para você esta manhã que você precisa confiar em você mesmo. Você precisa ter a convicção que você pode. Né? Ninguém vai fazer por você, ninguém vai realizar por você. Tem coisas que só você pode fazer. Mas Deus nos confirma que Ele confia, né, na gente e que a gente pode realizar. Essa foi a ordem dada por Paulo a Timóteo. Você é capaz, você pode fazer. Quando você aceitou a Cristo Jesus, quando você decidiu estar com Ele, Ele olhou para você e disse: você pode. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus sabe o que pode e o que não pode fazer. Deus tem esse poder, né, de saber até onde a gente vai, até onde a gente pode ir. Então Deus dizendo que Ele confia em você. Você é capaz, você pode realizar. Não pense duas vezes se você não deve ir, se você faz ou se não, você não faz. Porque Deus está afirmando que Ele confia em você e você pode realizar. Paulo queria que Timóteo, né, reproduzisse o seu exemplo de levar o evangelho, de pregar a palavra e fazer Jesus Cristo conhecido naquele tempo. Nós somos portadores do evangelho. O evangelho não veio a cada um de nós para que a gente guardasse ele num cofre. Muitas vezes a gente pensa que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não é pastor, ou não é um evangelista, ou não é um missionário. Mas Jesus é bem claro, e a palavra de Deus é bem clara, né, que a gente pode simplesmente falar do que a gente ouviu. Então, a partir do momento que você se entende como cristão, isso acontece na sua vida através de algo que você escutou, ou através da palavra de Deus que você fez a leitura. Então eu digo para você que você tem a mesma capacidade que todos os filhos de Deus. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, mas você pode falar daquilo que Deus fez na sua vida para as outras pessoas. Né? Como Timóteo apoiou, como Paulo apoiou Timóteo, Deus tem nos apoiado e tem nos incentivado, porque Ele confia na gente, Ele sabe que a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. A gente pode crescer diariamente. A gente não é uma pedra que fica fixa num local e que não sofre, né, e permanece por muitos anos de forma. A gente tem liberdade e a gente tem o amor de Cristo para estar crescendo, para estar levando o seu evangelho, para simplesmente falar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Jesus disse em Mateus 28, verso 18 a 20, sobre a grande comissão. Creio que todos conhecem, né, a passagem.
E só ali a partezinha diz, portanto, ide, né? E aí vem todo o texto. Então, se de alguma forma Deus nos alcançou, a questão do id, ela está enraizada em nós. A gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Ele confia em cada um de vocês e desse, sei lá, hipoteticamente falando, desse 10 mil reais na mão de cada um dos amados. O que você vai fazer com isso? Se eu disser para você que você pode fazer o que você quiser, você pode viajar, você pode comprar, você pode abençoar as outras pessoas. O que você faria com 10 mil reais? O amor de Deus que vive dentro de nós, a salvação de Cristo Jesus que nós temos, vale muito mais do que isso. E o que a gente tem feito com isso? Para quem a gente tem passado, para quem a gente tem transmitido? Deus confiou a sua palavra, Deus confiou o seu amor a cada um de nós. E a gente precisa realmente relembrar disso e realmente estar pensando o que a gente está fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado em nossa. Confie no seu potencial e saia da sua comodidade. Às vezes é muito fácil a gente continuar como nós estamos, porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nada tem nos preocupado, então vamos continuar aqui, e aí a gente acaba deixando a vida levar a gente, né, um dia após o outro, e deixa muita coisa passar e deixa muita coisa a desejar diante de Deus. Então a gente precisa deixar a nossa comodidade e começar a fazer mais daquilo que o Senhor tem colocado em nossas ações. 2 Crônicas, versículo 7 do capítulo 15, nos diz o seguinte: mas fortes e não desanimem. Porque muitas vezes a gente fala, né? Vou fazer, sair da comodidade, aí a gente esbarra numa dificuldade e aí a gente desanima. Mas a palavra do Senhor vem nos afirmar que a gente desanimar independente do que aconteça, mas que a gente continue sendo forte e que a gente confie em nós mesmos, porque em Cristo a gente pode todas as coisas e Ele está conosco a cada dia. A partir do verso 4, 5 e 6, ele nos traz 3 exemplos, né, que a gente aplica, né, na vida do jovem. Como jovem a gente precisa aprender essas coisas. Alguns adultos já passaram, né, já foram um soldado, né, o Seir, de onde quando coloca umas fotos lá de 1800 ali, quando ele servia no exército. Mas esse texto da palavra de Deus, né, de 2 Timóteo, nos traz esses 3 exemplos, né, essas 3 experiências que é válida para a nossa vida cristã, que é válida para a vida do jovem, né? Então, como jovem, a gente deve ser como, né? Um soldado é uma pessoa que trabalha voluntariamente ou em consequência do serviço militar. Precisa ter disciplina, estar sempre pronto para o combate, vigiando na torre, na sentinela, né, sempre alerta para avisar os outros do perigo. A vida cristã é uma batalha espiritual. Precisamos ser soldados obedientes a Cristo. Afinal de contas, quem nos alistou, né, nessa grande comissão foi o Senhor, né, foi através de Cristo quem nos alistou. Precisamos querer fazer mais. A gente precisa defender, melhorar, dedicar-se. A gente pega o exemplo do soldado e a gente sabe como eles são dedicados, né? Como eles precisam estar sempre alertas quando eles estão num combate. E muitas vezes a gente, como jovens, como cristãos, a gente tá a gente não tem a disciplina necessária. A gente tá com uniforme, a gente tá com tudo que é necessário, mas a gente não tá alerta, a gente não tá se dedicando a cada instante, a cada momento que se faz necessário. A gente, através da história, lê, né? Através do soldado, que batalhas, né, foram perdidas por detalhes. E na nossa vida cristã a gente não pode deixar nada escapar, a gente tem que estar sempre alerta. O inimigo, né, que é o diabo, nosso adversário, ele está sempre à espreita, tentando nos pegar, tentando nos derrubar. Então
Então, qualquer vacilo nosso, qualquer descuido, a gente pode acabar caindo, a gente pode acabar cedendo, né, às tentações deste mundo, a gente pode estar cedendo àquilo que o diabo quer, né, que é nos derrubar. Nessa guerra, só ganharemos lutando diariamente. Então, a gente precisa buscar a palavra de Deus, a gente precisa buscar o conhecimento da palavra, a gente precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, a gente precisa orar diariamente, a gente precisa lutar com todas as nossas armas espirituais, porque a gente está numa guerra, a gente vê acontecer, a gente não está num tempo que a gente fala, nós não falamos muito, né, sobre o diabo, mas ele continua existindo, como ele existiu no passado, ele existe nos dias de hoje, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente é consequência dos nossos pecados, ou é a mão do diabo, né, dos seus obreiros, lá, dos seus soldadinhos, né, tentando contra a nossa vida. A gente tem falado pouco, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está exagerando, mas não é um exagero falar, e vocês precisam estar cientes que o diabo existe e que sim, ele tem tentado contra nossas vidas, todo dia ele tenta nos derrubar. Você acha que ele está feliz? Você está neste culto, você acha que ele está feliz por você ter uma vida dedicada a Deus? Ele não está feliz. Ele tenta derrubar, ele tenta incomodar, ele tenta atrapalhar de todas as maneiras possíveis. Ele tenta atrapalhar o seu dia a dia. Desde de um copo que se quebra na cozinha até um incidente na rua, ele está tentando nos desviar, né, do nosso objetivo maior, que é louvar, agradecer e levar a palavra de Deus adiante. Então a gente precisa, como um soldado, estarmos alertas no nosso dia a dia, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, conforme 2 Timóteo 1,7. Então é Deus quem nos capacita, é Deus quem está lutando ao nosso lado, mas a gente precisa entender esta realidade e ter esse pensamento que realmente a gente está nessa batalha, e se você está numa batalha, você precisa lutar. Segundo exemplo de pessoa, né, de circunstância que a palavra nos coloca, é que o jovem deve ser como um atleta, né? A gente tem diversos esportes, né? São inúmeros os esportes que a gente tem nos dias de hoje, né? Até alguns novos nas Olimpíadas, agora foram acrescentados alguns, apesar que ela foi, né, adiada, mas o surf pelo menos foi adicionado. Então o jovem, né, o cristão, a gente precisa ser como um atleta, né? Alguns já tiveram a experiência de ter algum esporte, de ter praticado. E só se chega no objetivo com dedicação. O atleta precisa ter, né, disciplina para treinar diariamente, se preparar para o dia da disputa e fazer o seu melhor. Então você pode pensar aí num esporte que você gosta, num esporte que você admira. Os resultados só existem e os objetivos só são alcançados com muito treino, com muita dedicação. Então, para que o jovem seja um jovem cristão, ele precisa praticar. Não existe nenhum esporte, não existe nenhum atleta campeão que recebeu do alto ou que bateu a cabeça na parede e conseguiu essa conquista. A gente pode observar e a gente pode ver o relato dos campeões, né, das pessoas que chegaram lá, que atingiram o seu objetivo, como eles tiveram horas e horas de treinamento, dias e dias fazendo a mesma coisa, insistindo, abrindo mão de muitas coisas para alcançar o seu objetivo. Não é fácil ser cristão. A gente não recebe, né, Cristo Jesus e pronto, e todas as coisas estão solucionadas. Não, a gente precisa de dedicação, a gente precisa diariamente
buscar ser um cristão melhor. A gente precisa buscar conhecer a Deus cada dia. A gente precisa seguir o exemplo dos atletas. Superar suas próprias limitações para conseguir ir além e vencer. A gente já falou algumas vezes, né? Se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, comece. Alcançar um objetivo se nós não começarmos. Então, se você tem dificuldade, comece com um versículo. Passe para um capítulo. E faça com que aquilo seja mais frequente no seu dia a dia. Aí a gente volta lá no início e fala que é Deus quem nos conhece, é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá a disposição a dia. Não é fácil fazer as coisas que a gente deseja, mas a gente precisa colocá-las em prática. A gente precisa continuar buscando, a gente precisa continuar se dedicando para que a gente alcance os nossos objetivos. Temos que andar conforme a vontade de Deus para as nossas vidas, vivendo conforme as regras dadas por Ele. Cada esporte tem a sua regra, cada esporte tem o seu regulamento, não é de qualquer jeito que se pratica ele, não é de jeito que se alcança as premiações. A vida cristã é da mesma forma, tem algumas regrinhas. Deus coloca algumas coisas para nós. O que nós podemos e o que nós não podemos fazer, como devemos e como não devemos agir, como que podemos nos aproximar dele cada dia mais. Então a gente conhece algumas coisas, então um pouco que a gente conhece, a gente precisa colocar em prática para que a gente esteja se aprimorando, para que nós possamos dizer, realmente eu alcancei meus objetivos, eu me sinto um cristão completo, eu já fiz A, já fiz B, já fiz C, já fiz todas as coisas que Deus me instrui. Acho difícil chegar nesse patamar porque Deus é vivo e Ele sempre coloca novos objetivos para nossas vidas. Mas a gente precisa estar constantemente buscando esses objetivos, constantemente aprimorando a nossa vida cristã, com alegria, contentamento, submissão e fidelidade. A gente precisa ser fiel, a gente precisa ter a fidelidade com Cristo, né? Como no esporte não tem como tapear os treinos e querer ir bem nas provas, na vida cristã é a mesma coisa. Não adianta a gente querer tapear Cristo de segunda a sábado e aí querer ser um cristão no domingo, durante os cultos, né? Ou não adianta a gente querer tapear Deus enquanto a gente está no nosso trabalho e aí em casa querer exigir dos nossos filhos, querer exigir dos nossos pais, querer exigir de quem está ao nosso redor que siga, né, os princípios de Deus tudo certinho. A gente precisa ser cristão 24 horas por dia. A gente precisa praticar a palavra de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente tem, né, no esporte esses exemplos. Nenhum atletas ali, né, nenhum dos atletas que você conhece levam o esporte na flauta e conseguem ser os melhores em suas categorias. Nós, como cristãos, não podemos ficar brincando de ser crentes. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos buscar Cristo diariamente. A gente entende que é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá o trabalho, é Ele quem nos dá o sustento. Mas como você tem se relacionado com Ele frente a isso, né? Como tem sido a nossa vida cristã nesses ambientes que a gente sabe que é Deus quem nos dá, quem nos abençoa. Como a gente tem lidado, né, com tudo que tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos, como Cristo nos ensina, né, seguir o exemplo dos atletas e realmente nos dedicarmos à nossa vida cristã. Filipenses 3,14 nos diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é uma vida constante, buscando constantemente o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Por exemplo, que o jovem deve seguir, né, que o cristão deve seguir, é do agricultor. O agricultor, ele é responsável pelo manejo dos mais diversos tipos de plantações. Precisa preparar a terra, semear, esperar as chuvas, lutar contra as pragas e ervas daninhas.
e então se esforçar novamente para colher os frutos do seu trabalho. O agricultor precisa fazer todas as coisas, se ele é responsável, né, pelaquela terra. Desde o preparo até o resultado, né, que depende de muitas coisas. E a gente precisa entender que na nossa vida também é assim. Né, como a gente tem falado, eu não vou ser o melhor cristão, ou eu não vou ser o melhor pastor no meio batista se eu ficar esperando acontecer. Né? Não adianta eu querer desfrutar, né, da doçura de um fruto, né, se eu não plantar ele, se não regar ele, se eu não orar para que a chuva venha no tempo certo, se eu não cuidar para que as pragas não venham a contaminar o fruto. Eu preciso fazer parte do processo, tá? Então o jovem, ele precisa entender que ele precisa ser como um agricultor e fazer parte do processo. Nós precisamos entender que a gente precisa fazer parte do processo. A gente não tem como chegar no final se nós não iniciarmos a jornada. Se a gente não der o pontapé inicial. Se a gente não preparar a terra, a gente não vai ter o que comer. Se a gente não entender que a gente precisa se dedicar mais a Deus, que a gente precisa ter uma comunhão com Ele, a gente não vai ter a comunhão com Ele. Porque isso é uma prática, isso é um exercício, isso precisa ter um início, isso precisa ter um preparo. A negligência ou a preguiça não pode ser um traço do caráter de um jovem cristão e nem o traço de cada um de nós. Né? Não tem como nós sermos preguiçosos, não tem como a gente ser negligente e ter as bênçãos de Deus sobre nossas vidas e alcançar a vida eterna ao lado dele. A gente precisa fazer parte do processo. A gente precisa deixar essas coisas do corpo, né? Essas coisas que nos prendem de lado. A gente precisa identificar nas nossas vidas o que quando que isso acontece, ou o que nos atrai para a preguiça, para a negligência, e fazer com que isso não faça mais parte da nossa vida. Você é responsável pelo seu sustento, né? O exemplo do agricultor. Ele não plantar, ele come. Se você, né, tiver perdido numa ilha, se você tiver afastado de tudo e de todos e tiver apenas a terra para o seu sustento e um pacotinho de semente, a semente não vai se transformar no fruto. Você vai precisar preparar a terra, plantar, para depois colher. Isso se reflete nas nossas vidas, amados. Hoje, se você fala assim, né, que nem o jovem diz, eu quero tanto fazer aquela faculdade. Eu quero tanto trabalhar naquela empresa. Eu quero tanto ter aquele salário X. Só que isso, meus amados, né, não cai do céu. Isso é o exemplo do agricultor. A gente precisa preparar o terreno. Então, se eu quero passar numa faculdade, eu preciso me dedicar à altura para que eu consiga passar naquela faculdade. Se eu quero fazer parte de uma grande empresa, X, Y, eu preciso estudar e entender o que ela exige para que eu possa me capacitar e um dia me candidatar. Se eu quero ganhar X, eu preciso investir na minha vida para que eu chegue nesse objetivo. Deus vai estar ao nosso lado em cada dia, em cada passo que a gente der. Como o agricultor precisa que chova, não basta apenas preparar e plantar a semente, ele precisa contar com o clima. Nós estamos contando com Deus. Então, lógico que não vai acontecer tudo conforme a gente quer numa linha reta, mas ele vai fazer parte do processo, vai estar ao nosso lado, e quando for a época, quando for a hora, aquilo vai acontecer em nossas vidas. A gente precisa entender que a gente precisa fazer parte do processo. Independentemente do objetivo que você tem buscado, do alvo que você tem deslumbrado na sua vida, a gente precisa fazer com que Deus faça parte do processo e a gente precisa entender que depende de cada um de nós, que nós precisamos andar juntamente com Ele, como o trabalho do agricultor. 2 Tessalonicenses 3, verso 10, a parte B, diz o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É um versículo forte, uma passagem curtinha,
mas reflete muito, né, em nossas vidas, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas querendo, mas elas não fazem. Então não adianta você querer comer se você não plantar. Não adianta você querer ter uma vida espiritual se você não buscar ter essa vida espiritual. Não adianta você querer ouvir Deus falando ao seu ouvido, mostrando para que lado você deve ir, se você não está buscando Ele antes. Eu sempre gosto de dizer que a nossa comunhão com Jesus é igual uma amizade. Se você fala com uma pessoa todo dia e você tem uma outra pessoa que você fala uma vez por ano, qual te conhece mais? Qual você tem mais facilidade de abrir o seu coração? É igualmente com Jesus, com Deus. Quanto mais nós falamos com Ele, quanto mais próximos estamos a Ele, mais fácil é de entender aquilo que Ele quer para nossas vidas. Mas infelizmente muitas vezes a gente quer colher o melhor fruto para as nossas vidas, mas a gente não parou a terra, a gente não semeou a semente, a gente não regou, a gente não pediu pela chuva, pelo clima e não cuidou para que as pragas não atingissem o fruto, e simplesmente a gente quer comer ele. A gente vive num mundo tão rápido, tão moderno, vamos dizer assim, que a facilidade que você encontra numa prateleira de mercado em adquirir aquilo que você quer, a gente esquece todo o processo que está por trás daquilo, como que aquilo aconteceu para estar ali à disposição. E aí a gente acha que na nossa vida espiritual, que a nossa caminhada com Deus é de igual forma. E aí a gente quer simplesmente abrir a geladeira e pegar, né, uma água gelada. Não, meus amados, tem um processo. A vida cristã é um processo. O jovem está crescendo, entender e participar das coisas que ele precisa fazer com que aquilo faça parte da vida dele. Amém? O Senhor dá o entendimento a cada um de nós. Precisamos ir em frente. Não podemos vencer. Não podemos retroceder. E não podemos desistir. As dificuldades virão, né? O próprio ano de 2020 está aí para a gente ver. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Só que a gente convive a certeza que Deus está conosco. É Ele quem está ao nosso lado, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a disposição da dia. Então a gente não pode desistir em momento nenhum. A gente não pode desistir na primeira barreira. A gente não pode desistir quando as coisas não dão certo. Se a gente tem a convicção que aquilo é para ser em nossas vidas, a gente precisa continuar lutando e indo atrás das coisas. Onde estão os Timóteos dos nossos dias? Onde estão os jovens que resistirão às pressões? Quem permanecerá firme em seu comprometimento com a autoridade das Escrituras? Quem usará a sua vida e dedicação servindo ao Evangelho dos nossos dias? Onde estão esses jovens? A gente vê tantos exemplos no passado, a gente vê a vida de Timóteo como um exemplo de um jovem dedicado a Deus. Aí a gente vê o nosso mundo hoje, vê que a gente está perdendo, né? Tantos jovens, a gente está perdendo praticamente as nossas raízes, né? A gente não tem visto tantas pessoas dedicadas, tantos jovens querendo servir a Jesus, ser um missionário. Isso está tão afastando, né? São tantas novidades que atraem os nossos jovens que a gente não consegue mais ver isso com tanta frequência, ou na frequência que a gente tinha há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente via que os jovens tinham aquele prazer de estar na casa de Deus e tinham um prazer em levar o seu evangelho. A gente tem hoje um número menor, mas a gente ainda tem. A gente precisa continuar olhando para o lado e dando força para esses jovens. A gente precisa continuar incentivando os nossos jovens a quererem conhecer mais de Deus, a quererem conhecer mais de Cristo e quererem levar o seu evangelho adiante. Só que tudo isso, meus amados, só vai acontecer através de cada um de nós. Queria finalizar falando sobre a família. A gente está dando enfoque nos jovens. Só que o jovem, ele é reflexo da sua casa. Você pode ver, e a gente tem prazer, né, de ouvir
né, eu como pai já posso falar isso, a gente tem um prazer de ouvir, nossa, como ele é parecido com você, nossa, ele fala igual a você, nossa, olha só o jeitinho dele, lembra muito você. A gente tem prazer e a gente fica feliz quando a gente escuta alguém elogiando os nossos filhos e dizendo que ele se parece conosco. E aí eu gostaria de falar que quando a gente fala da vida cristã dos jovens, quando a gente diz, né, seria bom se eles fizessem mais, como seria bom se fossem como Timóteo, a gente tem que pensar, por que é que eles não são? Por que é que eles não estão fazendo? A gente tenta proteger tanto os nossos filhos que às vezes a gente não permite que eles façam algumas coisas. E eles fazem tudo aquilo que eles veem dentro de casa. Então, se eles estão orando, é porque eles aprendem com os pais. Se eles estão lendo, é porque eles aprendem com os pais. Os filhos são reflexo dos pais. E aí a gente ainda, no texto de Timóteo, vê lá no primeiro capítulo, no verso 5, diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lorde e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Todos nós já lemos Timóteo. Sabemos que é um exemplo de um jovem dedicado a Deus. E aí a gente pensa, por que o meu filho não é igual? Ou porque não é semelhante? E a gente vê a gente vê Paulo elogiando Timóteo, investindo na vida dele ainda como um jovem. Só que muitas vezes a gente não lembra dessa parte do texto, onde diz que a sua avó e a sua mãe já estavam ensinando ele. Então Paulo pega Timóteo na metade do caminho. Paulo não inicia a jornada de Timóteo, ele já vem no meio. Então eu quero incentivar vocês, né? Nunca é tarde para a gente passar um ensinamento, nunca é tarde para a gente ensinar os nossos filhos. Então a gente está dando ênfase aos jovens, mas se o seu filho tem de 0 a 100 anos, você pode influenciar a sua vida cristã, né? Os seus filhos eternamente. Então você pode dedicar, você pode ensinar, você pode inspirar o seu filho. 2 Timóteo 3,15 nos diz o seguinte: porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então desde o início os seus pais estavam, né? Sua avó e sua mãe. Então eu quero desafiar vocês desde o início. Se o início não foi ontem, que esteja hoje, meus amados. Mas que você brigue com o seu filho amoralmente para que ele queira estar próximo de Cristo Jesus. Né? Muitas vezes a gente briga com os nossos filhos para que não façam tais coisas, ou a gente proíbe de tal coisa. Mas, infelizmente, nos nossos dias de hoje, nós falo, por exemplo, próprio, né? Eu não exijo do meu filho a mesma coisa que o meu pai exigiu de mim. Ele sempre me ensinou e sempre exigiu algumas coisas, né? Mas de igual forma, né? Juntamente a palavra de Deus como as outras coisas. Então eu não tenho feito a mesma coisa, né? Eu não exijo dos meus filhos a mesma coisa. Algumas coisas eu sou mais brando. E para que nós tenhamos os nossos jovens fortes, eles precisam de seus pais, né? A gente não consegue mudar a vida deles através de 2 horas, 3 horas na semana. A gente tem alguns encontros, né? A gente pode dizer assim, o culto da juventude é o sábado à noite. Eu posso falar com eles durante o dia, eu posso mandar mensagens, eu posso sondá-los, mas eu não consigo ter a mesma força que vocês como pais têm, como tios, como avós, estando mais frequentemente com eles. A gente às vezes absorve uma carga, mas a gente tem pouco tempo para trabalhar. Então eu quero desafiá-los e quero pedir a ajuda de vocês, que continuem investindo
na vida dos jovens, continue incentivando eles, continue desafiando eles, e que vocês contem conosco. A gente está aqui para servir, mas a gente só pode servir se realmente as pessoas estiverem no processo, né? Se não estiver ali, não tem como fazê-lo, né? Se não tivesse Timóteo, Paulo não teria para quem passar o ensinamento. Então a gente precisa estar disposto a participar do processo. Nós precisamos estar prontos e preparados para a guerra e para a disputa, preparando a terra do nosso coração e semeando a boa semente de Cristo em nossas vidas. A gente precisa participar do processo. Amém, amados? Vamos orar mais uma